Você por algum motivo decidiu investir em duas ou mais corretoras. E aí você comprou o mesmo sticker, por exemplo, o Taesa 4, nestas duas corretoras ou nas três corretoras. E agora, como é que você declara desta forma no seu imposto de renda quando você tem mais de uma corretora investindo o mesmo sticker? Neste vídeo eu vou mostrar isso para vocês e tem uma forma diferenciada de se declarar. Bom, pessoal, a gente está vendo aqui, eu estou pegando dois exemplos apenas, que é o Itaú, um exemplo apenas de Itaú e a Nuinvest. E estou usando como exemplo também o sticker da Taesa final 4, o TAE4. E aqui eu estou dizendo para vocês o seguinte, digamos que no Itaú eu adquiri 100 ações da TAE4, final 4, no valor de R$10,57. O meu custo de aquisição está dando R$1.057. E o meu preço médio de compra, que muita gente tem dúvida, como é que eu faço? Eu pego o meu custo de aquisição, que você está vendo, que é de 1.057, e divido pela quantidade de ações que eu tenho, no caso 100. Então, por isso que eu fiquei com 10,57. Digamos que então, no Invest, eu também comprei a Taesa 4, TAE4 no Invest 100 ações, ao valor de 10,93 agora. Não é o mesmo valor do Itaú. O meu custo de aquisição foi de R$1.093, o que me gerou um preço médio lá no Invest de R$10,93. O que acontece? Você está percebendo aqui que eu tenho um preço médio de 10,57 no Itaú e um preço médio de 10,93 na Nuinvest. Mesmo sticker, mesma quantidade, eu paguei valores diferentes. A maioria das pessoas declara de forma separada, mas se você observar nos informes de rendimento, e até mesmo na B3, você vai observar que vem consolidado. E para a Receita Federal, está lá nas suas perguntas e respostas, que eu vou mostrar aqui, o investidor ele deve consolidar isso, ele deve unir essas informações e apresentar um único custo de aquisição e um único preço médio. Como é que você faz isso? Para a Receita, eu coloquei aqui como corretora a Receita, que é onde a gente vai informar. Se você tem 100 unidades no Itaú e 100 na Nuinvest, para a Receita Federal você tem 200 ações da TAE4. Por consequência, o teu custo de aquisição é a soma do custo de aquisição das duas corretoras. Se você tem 3 corretoras ou 4, é a soma de todas elas. Veja, estamos falando do mesmo sticker. Não estou falando de Taesa 4 e Taesa 11, tá? Falando do mesmo sticker. Estamos falando de Taesa 4 no nosso exemplo. Por consequência, então, para a Receita Federal, você tem 200 ações da TAE4 com um custo de aquisição de R$2.150, o que vai te gerar um preço médio de R$10,75. Observa que para a Receita Federal, o seu preço médio não é R$10,57 e não é R$10,93, mas R$10,75. Onde que isso impacta? Quando você for vender ações e fazer a apuração de lucro ou prejuízo. O preço médio de compra que você deve considerar é esse, R$10,75, e não separadamente entre Itaú e Nuinvest. É o exemplo que eu estou dando. Você me pergunta, tá, Luiz, e se eu fizer uma venda? Como é que eu faço? O que acontece quando eu fizer uma venda, seja através do Itaú, seja através da Nuinvest? Como é que isso funcionaria? Vou mostrar para vocês isso agora. Olha só na tela. Eu trouxe de volta aqui em cima, tá ali o ativo, Taesa 4, 200 ações, que é a soma das duas corretoras, custo de aquisição 2,150 e o preço médio 10,75. Digamos que você queira vender ações de qualquer uma das corretoras. Para a Receita Federal, pouco importa se você vai estar vendendo da Itaú ou da Nubank ou da Nuinvest. Esse controle é seu. Para a Receita, pouco importa. Você vendeu um número de ações daquele sticker daquela empresa. Vamos dizer que na Taesa 4 você resolveu vender 100 ações. Novamente, pouco importa de qual corretora você fez a venda. Esse controle é seu. Para a Receita, ela quer saber o seguinte, você tinha 200 do seu CPF, porque é o seu CPF que ela se baseia, não é em nome de corretora, é o seu CPF. Então, no seu CPF, você tinha 200 Taesa 4 e você vendeu 100. Vamos dizer que quando você vendeu essas 100 Taesas, o preço que você conseguiu lá no home broker foi de R$12,03. Ou seja, vai cair na sua conta, da corretora ou na sua conta do seu banco, R$1.203 o preço da venda de 100 ações. O seu preço médio da venda foi de R$12,03. Vou fazer um adendo aqui para não haver confusão. Por que eu estou pegando o preço médio de venda? Como é que você calcula o preço médio de venda? É o mesmo preço médio de compra, ou seja, é o resultado da minha venda dividido pelo número de ações que eu vendi. 12,03 era o cota de uma cota. Eu vendi 100, então eu vendi
R$ 1.203. R$ 1.203 dividido ali por 100, o preço médio de venda é R$ 12,03. E por que eu preciso saber esse preço médio de venda? Para saber e fazer a apuração do meu lucro ou do meu prejuízo. E como é que eu faço isso? Estou colocando aqui para vocês na tela aqui, ó, preço médio de venda. Quanto que era? 12,03, perfeito? Vendemos 100 da Taesa 4 a 12,03. Aqui o preço médio de venda. Qual era o nosso preço médio de compra? O teu preço médio ele só muda quando você faz compras. Quando você faz vendas, ele não altera. Então o teu preço médio de compra, mesmo tendo feito vendas, é de R$ 10,75. Qual foi o lucro por ação? Bom, o lucro por ação é o preço médio de venda menos o preço médio de compra, que deu R$ 1,28. Quantas ações eu vendi? Nesse caso eu vendi 100. Então eu vou multiplicar o meu lucro por ação, que é R$ 1,28 que eu ganhei, vezes o número de ações da Taesa 4 vendidas, que foram 100. Então foi um lucro de R$ 128. Se eu tivesse vendido 50, era R$ 1,28 vezes 50. E daria um lucro aqui diferente desse 128. Entendeu como é que você faz? Neste caso, aqui, pessoal, lembra que eu coloquei para vocês ali que a gente fez uma venda de R$ 1.203? Ações, quando você vende abaixo de R$ 20.000, o lucro é isento. Então, neste exemplo que nós estamos dando, essa venda ela é isenta de pagar imposto de renda. Então, este lucro aqui de R$ 128, ele é um lucro isento. Você não precisa pagar imposto, gerar DARF nele, não. Agora, se tivesse feito uma venda acima de R$ 20.000, por exemplo, vendeu R$ 21.000, aí você vai ter que apurar o lucro que der, vai ter que pagar lá os seus 15% de imposto, porque você vendeu acima da faixa de R$ 20.000. Essa venda de R$ 20.000, pessoal, ou abaixo para ser isenção de pagar imposto, ou vender acima dos R$ 20.000, é venda, não é lucro. Você vendeu R$ 20.000 de ações. Pô, estou dentro do limite de isenção. Qualquer lucro que dê, eu não pago o imposto. Você vendeu R$ 21.000 e teve um lucro de 10 mil. Pois bem, você vai apurar lucro e prejuízo, vai pagar sobre o lucro que tiver 15% de imposto de renda, gerar DARF e pagar até o último dia útil do mês seguinte. Anota esse valor, porque no ajuste de imposto de renda você tem que lançar isso lá em operações comuns e day trade, lembra? Você tem que lançar lá esse imposto pago, tudo bem? Essa parte final aqui, pessoal, que eu estou mostrando para vocês, é um resuminho, tá? Lembra que eu falei que para receita você tem 200 ações. Você tinha 200 ações a um preço médio de R$ 10,75, o que gerou um custo de aquisição de R$ 2.150. Porém, você vendeu 100, aqueles a R$ 12,03, que deu os 1.203, lembra? Ali já está o seu lucro de R$ 128. Eu tinha 200 ações e o meu custo de aquisição era R$ 2.150 e eu sei que o meu preço médio é R$ 10,75. Quantas ações me sobraram? Eu tinha 200, vendi 100, me sobrou 100 ações. Eu tenho 100 ações e você lembra que eu disse que o preço médio de compra não muda, mesmo nas vendas, ele só muda nas compras? Então eu continuei com R$ 10,75. Se eu tenho 100 ações a R$ 10,75, o meu novo custo de aquisição passou, após essa venda, a R$ 1.075. Eu acho que está bem claro, né, pessoal? O pessoal às vezes confunde isso. O preço médio de compra não muda. Vamos para a software da Receita. Eu quero mostrar para vocês como é que você vai preencher isso aí lá em Bens e Direitos. Vamos lá. Bom, pessoal, estamos aqui então na tela do computador aqui, tá? Você já sabe que temos vários vídeos do canal falando como é que chega aqui em Bens e Direitos, mas está aqui, ó, Bens e Direitos. Cliquei no novo e abri uma nova tabela. O grupo é o grupo 3 de participação societária, código 1 de ações, o titular, localização Brasil, CNPJ da fonte pagadora, no caso da Taesa, e aqui na discriminação, como eu tenho que declarar que eu tenho 200 ações, uma parte delas eram 100 no Itaú e outras 100 no Invest, como é que eu declaro? Eu vou dizer que eu possuo 200 ações da TAE4, o nome da empresa, o CNPJ, e eu digo aqui ainda, ó, sendo 100 ações adquiridas por intermédio da corretora Itaú pelo valor de R$ 1.057, lembra que foi o que eu falei no outro mais atrás, e 100 ações adquiridas por intermédio da corretora no Invest pelo valor de R$ 1.093. O preço médio por ação de R$
2,75. Código na bolsa, sim, o código é o TAE4. Eu tinha algo no passado, no ano anterior, em 2022, eu coloco, se não eu deixo zero, mas a minha situação atual em 31 de 12 de 2023, ou seja, o meu custo de aquisição, R$ 2.150. Lembra que nós mostramos lá que os 2.150 é a soma do meu custo de aquisição no Itaú de 1.057, mais o meu custo de aquisição da Nuinvest de R$ 1.093. Somou tudo, deu R$ 2.150. Se eu tivesse feito a venda no ano seguinte, eu atualizaria aqui, eu tiraria aqui aquelas 100 que eu vendi, que eu dei de exemplo, atualizaria para 100, eu iria dizer de quem que eu vendi, se foi da Nubank, ou se foi do Itaú, ou metade de cada uma, então eu vou dizer que quanto que era. O meu preço médio de compra continua o mesmo, como eu mostrei para vocês, e aqui eu colocaria aquele 1.075 que eu tivesse vendido no ano lá de 2025, daqui a um ano. E se eu tivesse isso do ano passado, eu poderia colocar aqui o 2.150 se fosse algo do passado. Então, você sabe que vai colocando o ano anterior, depois você vender, você atualiza, ou se comprou mais, você atualiza o seu custo de aquisição e por aí vai. No nosso exemplo, apenas declarando, por exemplo, as duas corretoras, que estão um total de 200, estou dizendo que eu tenho 100 em cada uma delas, total de custo de aquisição, meu preço médio de compra, unindo as duas corretoras. Os rendimentos, vocês sabem, os dividendos de Taesa, você vai lá em dividendos, rendimentos isentos e não tributáveis, e o juro de capital próprio, você declara em rendimentos sujeito a tributação e exclusiva definitiva. Eu tenho aqui vídeo no canal, vou deixar aqui no final, tá? Até uma playlist cheia de vídeos de imposto de renda, mas tem lá como declarar ações e juros de capital próprio. Quando você, por declarar, fizer dessa forma unida, você lembra que você recebe o seu informe de rendimento tudo junto. E eu também já mostrei no outro vídeo que está aqui no final, vou deixar aqui o link para você. Você pode ver esse vídeo que vai te esclarecer também. Aqui eu estou mostrando para vocês o informe de rendimento da Taesa que eu tenho, porque eu tenho Taesa 4 em duas corretoras diferentes, pessoal. O que ele fez aqui no informe de rendimento? Ele me trouxe, eu tinha pouquinhas ações, tá? Lá no momento, ele me fez a consolidação das três corretoras aqui. Então, no meu controle, eu sei que esses dividendos, R$ 22,98 de dividendos isentos não tributáveis, eu sei, no meu controle, qual que é de Taesa 4, qual que é o de Taesa 11, seja do Itaú, seja da Nuinvest. Mas observe que tanto o rendimento sobre juros de capital próprio como os dividendos, ele vem consolidado, porque a fonte pagadora é uma só, tal qual eu mostrei já no vídeo lá de como é que se declara ações com finais 3, 4 e 11. Eu recomendo que você assista, que você vai entender do que eu estou falando aqui. Bom, e aí você me pergunta, tá, Luiz, mas onde é que está escrito que eu tenho mais de uma corretora? Eu tenho que unir as duas, eu tenho que unir essas informações de ações, de custo de aquisição e preço médio. Bom, em perguntas e respostas, aqui na de 2023, você vai encontrar, eu vou deixar o link, ele vai baixar para você aí no seu computador, você vai descendo, vai chegar no índice e vai vir aqui, ó, aplicações financeiras, renda fixa e renda variável. Vale você estudar esse perguntas e respostas que vai te ajudar muito, vai tirar muitas das suas dúvidas lendo esse documento. E aqui, na página, no código 681, olha aqui, mercado à vista, custo de ações da mesma espécie. Lembra que eu falei, Taesa 4 com Taesa 4, Taesa 3 com Taesa 3, Taesa 11 com Taesa 11, mesma espécie, mesmo sticker. Vai ter que fazer a mesma coisa que eu mostrei aqui, porque são o mesmo sticker. Ah, mas eu tenho Taesa 4 no Itaú e Taesa 11 na Nuinvest. Aí você não faz o que eu mostrei aqui. Por quê? Porque a espécie é diferente. Um é 4, outro é 11, são coisas diferentes. Aí você lança individualmente, banco por banco. Tinha no Itaú a Taesa 4, na Nuinvest Taesa 11. Agora, se é o mesmo sticker, cai na mesma espécie. 4 com 4, 3 com 3 e 11 com 11. Custodiadas em diferentes instituições. Vamos lá ver o que ele diz? Aí você clica em cima dele e aqui está escrito aqui para você ler. Ó. Como se calcula o custo de aquisição de ações da mesma espécie negociadas no mercado à vista quando custodiadas em diferentes instituições? Aí ele diz, o custo de aquisição é calculado pela média ponderada dos custos unitários, ainda que as ações estejam custodiadas em diferentes instituições. Desse modo, na declaração de ajuste anual, que você vai fazer agora em 2024, já para declarar 2023, o contribuinte deve informar o total das ações adquiridas
independente se estão custodiadas em uma ou mais instituições. E aí vem a normativa para que você possa pesquisar. Eu vou deixar o link dessas instruções aqui no primeiro comentário fixado para que você possa baixar e estudar aqui, tem muita coisa interessante. E só para mostrar então, para finalizar, digamos, pegar os dividendos lá, que era R$ 22,98, lembra que eu falei? Eu venho aqui rendimentos isentos não tributáveis e boto aqui R$ 22,98, rendimentos isentos não tributáveis. Lembra que eu falei? Esses rendimentos são de mais de um banco que eu tenho custodiado. Eu tenho do Itaú e da Nuinvest. Esse aqui é a soma dos dividendos que eu recebi da Taesa, 4 que eu tenho no Itaú e que eu tenho na Nuinvest. Então o que eu faço? Venho aqui e declaro de uma forma única como veio no informe de rendimentos. Claro que se eu souber separado, nada impede fazer 2 lançamentos de rendimentos isentos não tributáveis, desde que eu tenha este controle quanto eu recebi de dividendos da Taesa 4 através do Itaú e quantos eu recebi de Taesa 4 de dividendos através da Nuinvest. Você sabe disso onde? No seu extrato do seu banco, que você vai ter na sua corretora ou do seu banco, no seu extrato, você vai acompanhando e vai anotando mês a mês ou trimestre ou quando você recebe para que você tenha essa informação. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, como é que você declara aí o mesmo sticker, né, a ação do mesmo sticker, mas em corretoras diferentes, né, mais de uma corretora. Você viu aí onde você busca lá nas perguntas e respostas para justificar essa obrigatoriedade aí, essa orientação, né, da Receita Federal para que você faça dessa forma, né, para evitar problemas. Não deixa de se inscrever aqui no canal, por favor, contribua aí comigo sua inscrição, faça o seu comentário, comente aqui, eu tento responder todas as perguntas que vocês fazem. Não deixa de ativar o sininho para que você receba novas notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Está me ajudando muito. A gente já passou de 1.200 inscritos. Muito obrigado porque você tem me ajudado até aqui. Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.